vejo o seu discurso, ele realmente está atrelado a Cristo, mas Sim. quando eu pergunto para você, será que o diabo, o demônio, ele está nas igrejas? Por quê? O padre Gabriele Amorfi, que foi um dos chefes do Vaticano dentro do princípio do exorcismo, eu comprei os livros dele, achava um velho muito legal, um senhorzinho muito louco, e ele realmente falava, né, sobre o mal está no Vaticano, o demônio está no Vaticano. Tanto que a gente vê os crimes do próprio Banco do Vaticano que aconteceu, os crimes dentro do Vaticano, a usura, a questão de retirar demais todo o dinheiro, utilizar-se para quê dessas riquezas. Você vê bispos com sapato Prada, com roupas, né, Armani. Sim. E aí você vê, às vezes, esses absurdos que a gente se depara com a igreja evangélica. Brigas, discussões, assassinato, pedofilia e tudo mais, bate na porta. Você liga qualquer emissora de televisão, sempre tem um escândalo do Vaticano. Aí eu te pergunto, o diabo realmente, você tem visto essas representações desse teu diabo dentro do Vaticano e dentro da igreja, e assim você prefere realmente se apoiar só em Cristo, longe da instituição... Jesus não veio estabelecer religião. Perfeito. Eu queria entender o seu discurso. Sim. Então, a questão de a igreja está errada, os evangélicos, nesse sentido, estão sendo enganados por um discurso de uma pessoa que não sabe o que está falando, às vezes não conhece nem a Bíblia, não fez exegese se autoproclama dos livros. pastor e acabou, não sabe nada. Perfeito. Eu queria entender seu Especialmente a história. Porque tem contexto histórico ligado nas coisas. Tem. Se você não entender a história, você é enganado facilmente. Perfeito. Esse livro aqui que eu trouxe para te mostrar, realmente vai trazer todo esse eu tirei conto. foto, vou comprar. Ele vai trazer a história do diabo dentro da igreja, tá? É sensacional. E esse aqui... Não, o que a Inquisição fez, cara. É pior do que qualquer coisa... Esse aqui é acadêmico. São coisas hediondas. Que falaram, você não trouxe o livro acadêmico. Tá aqui. Tá? Esse livro é espetacular, é de um teólogo liberal. Tá? E vai te trazer pela história o que aconteceu com Cristo. Tá? Desde a época de Paulo, como os imperadores viam Cristo, a relação dos hebreus e os pagãos. A ideia exatamente... Faz alguma ligação com Cristo, com os essênios ou não? Você lembra alguma coisa? Esse escritor faz. Legal. Faz, até por causa de Judas, que foi um essênio na época, e eles criaram um conglomerado de Quarã, ou Quirã, com a ideia... Era um zelote também, né? Com a ideia de tirar o imperador do poder, Tibério e Pilatos. E ele faz menção nesse livro aqui, dizendo que Tibério porque era tem um o pior hiato, de né? todos. Jesus desaparece por um período. Quando Jesus nasce, foram 3.000 crucificados na época de Jesus, direto. Até ele atingir a maioridade, entender o que está acontecendo e se tornar um socialista naquele período, onde ele tirava dos ricos para dar para os pobres. E realmente criar uma unicidade do povo que precisava estar na terra de Jerusalém, como realmente era de direito deles. Sim. E os imperadores criavam cemitérios onde não podia, violavam as terras dos judeus, criavam aquedutos onde não podiam. E Tibério é que realmente deu a ideia de crucificar. Porque Pilatos olhou e falou, cara... Lavou as mãos. Ele falava, eu gosto de Jesus. Sim, eu gosto. não vejo mal E ele nenhum fala nele. no livro aqui. Ele relata, um teólogo liberal fala, não vejo mal em Jesus. Tá. Tá? E você lembra o que os judeus falaram? Lembra Então, neste livro aqui, ele traz o excesso do apelo de Jesus. Porque quando Jesus fala, eu sou líder desse povo, líder dessa nação, foi o gatilho que Tibério falou, então beleza, eu vou matar o líder e o povo se calma. Mas os hebreus, os judeus, eles não assumiam ele como... Não consideravam nem líder. como um herdeiro de Davi. Porque quem entra como herdeiro de Davi foi o irmão de Jesus, Tiago. Onde teve uma grande cisão e até uma briga. Foi o primeiro a ser decapitado. Tá? Então, assim, Jesus teve muitos irmãos e teve filhos. Sim. Então, assim... Agora, filhos, já não vou entrar no mérito. Mas assim, esses livros de teólogos liberais trazem isso, tá? Então, eu recomendo que as pessoas comprem e leiam, porque traz o que o Mastral fala, mas no ápice de mais história, mais alicerces, tá? Então, assim, aquilo que você me perguntou, né, sobre as doenças, as enfermidades, as energias espirituais, e o Mastral também estava alimentando, o ser humano ele tem 3 gatilhos que são decisivos para que ele possa cometer um crime ou possa se tornar influenciável para cometê-lo. Você tem a sua mente, você tem as suas emoções e você tem a vontade. Quando realmente você se convence de um crime, então vou matar meus pais para pegar a herança deles. Você começa a criar uma forma pensamento da intenção de fazê-lo.
Mas ela é cerceada quando você gera vontade. O amor, às vezes, fala, não, cara, o que eu estou fazendo? Que loucura. O meu amor pelo meu pai transcende muito mais do que o meu pensamento. Mas você se convence da possibilidade, você gera a emoção da possibilidade. Quando você gera a emoção e você fala, estou vendo meus pais mortos, acho que é uma boa, acho que vai me tirar disso, tenha vontade. Essa vontade realmente é o que vai lhe fazer. Muitas vezes morre aí. Isso é uma influência espiritual? Raríssimas vezes acontece. De ser uma influência espiritual, de que no ápice que essa pessoa já está preparada para isso, ele influencia. Dentro do hinduísmo e do budismo, existem arquétipos de consciências que são denominadas, por exemplo, pesachas, que são os comedores de carne. São arquétipos, tá? Então, são energias que ficam em cemitérios que se alimentam da carne em decomposição. Essa carne... O satanismo chama de sadraques, mas é só uma nomenclatura. O satanismo eu já não conheço dentro desse critério. Mas é a mesma beleza, coisa. Acho mesma ótimo. Coisa. Porque quando a carne diferente. entra em decomposição, a energia do corpo de energia ele também é liberado. Cada órgão ele fica como energia residual. Essa energia é liberada e esses seres se alimentam desta energia. Então, por isso que quando os caras vão fazer oferenda em cemitério de carnes e tudo mais, esses seres são os primeiros a aparecer, porque eles se alimentam desta carne em decomposição. Então, eles podem influenciar uma pessoa a cometer isso? Não, é muito difícil. Então, é o que o Mastral fala. É o próprio ser humano, na sua índole, na sua falta de caráter, ou na sua vontade mais animalesca de destruir o próximo a se beneficiar daquilo. Então, eu vou destruir para fazer usufruto do que o outro tem. E aí esses seres se manifestam dizendo, oba, a energia do ato me chamou a atenção. A vontade, as emoções, o pensamento, então eu me alimento daquilo que está sendo colocado. Então, esses, assim, de certa forma, quando, vamos lá, vou matar meus pais, essa ideia embrionária, ela já atrai esse tipo de... Não, raríssimas vezes atrai. Você cria uma forma de pensamento. A forma de pensamento é um pensamento que daqui a pouco pode mudar. Vou matar meus pais. Porra, esse negócio tá bom em cima da mesa, hein? Você acabou de mudar o pensamento. A sua forma de pensamento, ela esvai. Porque você mas quando você avança isso, começa a arquitetar, você planejar... gera a emoção. Sim. Eu acho que aí você atrai uma energia negativa que pode potencializar isso. Como você vê isso em termos de energia num ser humano? Você lembra aquelas centrais de telefonia antiga? Que ficava a telefonista, ela plugava os cabos para fazer a conexão? É exatamente isso. Então você vê um cabo saindo da intenção da pessoa, se conectando às emoções da pessoa. Você vê esse cabo. E esse cabo das emoções, ele se conecta no ponto da vontade. E na hora que essas combinações entre os pontos de energia vistos na acupuntura, eles começam a criar forma, você tem um potencial criminoso, um assassino ou um serial killer. Então você consegue ver essas relações. Quando eu analisei esse japonês, comedor de carne, eu vi essas conexões e o que realmente está para acontecer. E eu falo no vídeo, ele vai matar novamente, ele vai matar. E eu estava no meio do vídeo, já falando, ele vai matar. Ele já estava formulando uma nova intenção de criar isso. E como ele já tem o gosto da carne, já tem a vontade, ele sabe como é matar, ele não hesita. Porque ele já sabe os meios para fazer os atos. Uma pessoa que nunca fez isso, ele vai ponderar milhões de vezes. Uma pessoa que matou um, matou dois, o terceiro é de graça, está incluído no pacote. Ele já sabe os mecanismos. Ele já tem a sensação de culpa, ele fala, pô, mais um para uma sensação de culpa, não importa. Então, assim, eu não posso culpar o mundo espiritual por algo que Você acha nós que essa fazemos. pessoa, eu pergunto para você, Por favor. no seu entendimento, a pessoa que comete um serial killer, ele se alimenta, o espírito dele se alimenta da energia vital das pessoas, das vidas que ele está ceifando ou não? Ou essa energia simplesmente se dispersa? Não, o espírito ele vai automaticamente embora. Vamos lá. Tá, só pra, Ele matou aquela holandesa. Ponto de vista, tá? Não, eu vou te explicar. Ele matou a holandesa. O espírito da holandesa está do lado dele ou não? Está cobrando ele pela sua morte ou não? Ele se alimenta desse espírito ou não? Não, mas eu digo energia vital, porque nós temos uma energia que A energia a gente vital produz tá energia. Sim, o Ki, térmica, ele tá dentro cinética. do sangue. Não. O Ki, se você for estudar a medicina e como o Ki, ou a energia, flui, ele vai fluir por alguns fatores. Você tem o Ki ancestral, que vem da herança do seu pai e da sua mãe, que fica no rim. Você tem o Ki do próprio rim, que é o fator que vai fazer você crescer. É o fator natural de crescimento, está no rim. O fator do Ki dos alimentos, ele é armazenado no baço.
E quando essa energia vai, é o sangue que desloca essa energia para os órgãos. Então ele sobe dessas regiões, vai para o coração, do coração pulmão, pulmão, fígado e vai voltando para o No coração, segundo a tradição, você fala bastante da tradição oriental, tem alguma importância ou uma relevância maior que os demais órgãos? Tem. No coração é engraçado, eles falam que o coração é o cérebro. Isso, porque ele começa a bater antes do cérebro ser formado. O coração é o cérebro. O centro de energia Ó, que tá ali. freak. O seu cérebro está no coração. O seu cérebro em cima é oco, é vazio, não tem nem células, não tem nada. É uma a nossa memória não está aqui. A interpretação. nossa caixa, a memória não está aqui. Está no HD externo. Ele é simplesmente ele vai te determinar o que é certo, o que é errado, ele faz mensurações. Isso dentro desta medicina chinesa. Mas então, se a gente estiver falando de emoção e de inteligência emocional... ele parte do coração. Tá. O coração é o que vai predeterminar as suas emoções. De novo. Ele emite um campo energético, eletromagnético maior do que o cérebro, o coração. Ele emite 6 vezes mais. Pulso dessas percepções e emoções. Tanto que você morre muito mais de problemas cardíacos do que problemas mentais, eu acho. Né? Você morre o AVC muito mais. e tal, sim, mais cardíaco. Tá? Então, todo o seu fluxo da vida, ele passa aqui. O cordão de prata estaria aí? Não, o cordão de prata ele está conectado... Segundo o teu posicionamento. Não. Se você pegar os hindus, se você pegar o budismo, explorando esse conceito do cordão de prata, ele parte por 3 órgãos. São 3 órgãos que o cordão está... O cordão de prata, ele não é de prata. Ele é um tubo que você vê que acho ele é uma prata. linguagem figurativa, está na Sim, Bíblia ali, não. né? A gente não sabe exatamente Ele o Tá que na é. Bíblia? Tá na Bíblia. Tem uma tá. parte na Bíblia. O Isso, Wagner em Borges foi lá Eclesiastes. no Paranormal Eclesiastes, Experience e tá. mostrou. Ele está Salomão conectado em 3 órgãos escreveu. seus. Cara, é inteligente São pra 3 caramba. órgãos vitais da sua existência. Eu não vou falar quais são esses 3, mas são 3 órgãos que ele está conectado. Quando você morre, ele automaticamente desconecta. Ele é como se fosse uma pequena semente que fica em cada um dos seus órgãos, desses 3 principais. Ele é de prata, mas ele tem 3 dentro dele. Esses 3, eles vão se conectar a esses órgãos. Você morreu, o seu corpo vai entrar num processo muito confuso, onde você não vai entender que você está morrendo, suas emoções vão entrar em conflito e automaticamente seu corpo vai falar, se fudeu. E você vai automaticamente resgatando. E o seu corpo vai falar, eu não consigo me mexer, eu não consigo me mover, e automaticamente os órgãos vão abrindo e vai expelindo esse cordãozinho, juntando. Ele resgata o seu eu inferior, que seria o seu espírito, para um eu superior, que seria um outro eu seu, reunindo-se e te tira. Você vira uma carcaça, ou seja, seu corpo é um leasing. Você é só um leasing ambulante que vai durar 80 anos na Terra. E essa consciência é armazenada. Nós temos 8 consciências no corpo. 5 são básicas. Então, paladar, olfato, tato, são todas extremamente básicas. E mais outras 3 consciências que aí sim estão atreladas a este eu superior. A última consciência é o que vai para a próxima vida. Todas as impressões positivas e negativas que você acumulou. E é isso que é o que eles chamam de um processo de reencarnação, onde ficam os registros de tudo aquilo que você teve em vida. 0,001% da população mundial lembra do que foi na vida passada. Você acha que alguns sonhos podem ser memórias? Não acredito em sonhos. Hoje. Antigamente, sim. Por quê? Mas você acessa um banco de dados inconsciente, talvez não esteja alguma coisa lá, um resquício, uma memória. Existem os ritos akáshicos. Os ritos akáshicos seriam um registro todas essas memórias, e é legal o arquétipo dos ritos akáshicos, que eles falam que é um grande livro da vida, onde está escrito toda a sua história. Sua história, leia-se todo o registro que você teve dentro da consciência que está em você. Ou seja, amanhã você pode ser, sei lá, a Judite dançarina de cabaré, mas foi uma astral. Entendeu? Eu não queria ser a Judite, não. Mas é um trocadilho. Prefiro um soldado romano. Seja bonitona. Mas ali, foi um exemplo muito esdrúxulo, só para as pessoas entenderem que assim, a consciência ela vai existir numa linha sempre se fazendo presente. Num futuro. E seria um processo sempre evolutivo. Sempre. Mas existem poréns. E aí entra o budismo dentro da roda da vida, que é a roda do samsara. A roda da vida é um arquétipo muito legal criado pelo budismo, onde você tem 3 reinos superiores e 3 reinos inferiores, tá? Para simplificar a psicologia budista. Sim, a Kabbalah hebraica fala alguma coisa similar também. Os 3 reinos superiores, então você tem o reino dos deuses, semideuses e dos humanos.
Embaixo você vai ter o reino dos animais. Tá, A vou gente não falar. vai ficar junto com os bichinhos no céu? Não, você não fica, Não? porque os animais eles não são tidos como... Eu não vou ver têm um meu gato no racional. céu? Tá. Eles não têm um racional. Aham. Embaixo você tem os 3 reinos inferiores, e um deles é o reino das pretas, que seriam os obsessores dentro da ótica do budismo e do hinduísmo. Eles chamam de pretas, Sim. tá? Que são os hungry ghosts, os espíritos famintos. Você tem os infernos quentes, os infernos gelados, e aí vai tudo de uma psicologia. Mas é aquilo que você vai gostar. Por quê? Eu tenho um livro de um psicólogo que justificou todo esse processo que o Dalai Lama ele traz em vários livros, essa origem. O que é um deus? O que é um semideus? Peraí, se o budismo não é teísta, quem é a representação de um deus e não um semideus? É muito simples. Vai na academia, você vai ver o cara olhando no espelho. Porra, mano, eu sou foda, né? Eu sou foda. Sim, sim. Tá? Ele é um deus. Porque a vaidade dele transparece Sim. acima de tudo. Aí você vê o cara do lado, tomando seu cu, cara. Aqui, ó, isso aqui vai crescer mais que você. Esse é dos semideuses, dos invejosos. Aí você tem o reino dos humanos. Quando você julga alguém, você está fazendo o papel de um pequeno Deus também. Sim. Esse não é nosso papel. Só que é entre os humanos, que é o do apego. Eu quero, é meu, me dê. Não vai ficar nada aqui. E aí embaixo você tem dos animais, que é simplesmente um reino onde está tendo uma evolução da consciência, mas eles não têm o racional que nem o ser humano. Você pode matar um animal, você pode predeterminar o que vai existir ou não existir, você está acima deles. Os animais, eles estão numa escala evolutiva. Luiz Amel, tem que vir aqui, ó, conversar com... Rapaz, aí sim eu vou tomar tapa na cara. Não, mas assim, quando você me pergunta se existe uma evolução, existe uma Então, evolução. isso que eu ia perguntar. Mas hoje os seres humanos... O eles ser ficam- humano, então, segundo a sua doutrina, cada vida, a cada reencarnação, ele vem melhor pra Aí Terra, vem os... ou não? Não, aí Porque vem o o que mundo eu tá queria ficando falar. pior, né? Vem, infelizmente, as exceções. Por quê? Se você for ver a ideia do karma na Índia e como se cria as castas, antigamente karma era um deus, tá? Ele era cultuado, louvado dentro dos povos pré-védicos. As pessoas tinham medo de nascer na miséria, na pobreza e se não agradassem esse deus. Então eles faziam oferendas a esse deus, geralmente cavalos, era o mais valia, eram cavalos. Quando assume-se, então, o critério de castas na Índia, eles acham que a consciência das pessoas vão evoluindo e você tem meritocracia a nascer como um Brahma. Não a cerveja, mas Entendi, um cara entendi. Sei sábio, que é. com possibilidades e riquezas. E a maneira como você vai evoluindo dentro de uma vida após vida, predetermina as castas. Então, o cara que é ferreiro É a crença seria indiana. o cara mais... Sim. É indiana, estamos falando só de crenças. Ok. O budismo, ele olha e fala, uma pessoa que se comporta como um animal, ele age como um animal, ele mata os outros como um animal, ele está pedindo para vir como um animal. Porque a energia que vibra nele é de um comportamento que ataca para se defender. É um comportamento que mata para poder ter, como se fosse uma carne. Eu vou comer aquele animal para ter o que ele tem. E aí o que acontece com essa consciência? Ele regride. Ele volta como um animal. Para quem sabe, na sua casa, Mastral, você pegar essa pessoa e falar, vou dar amor, vou cuidar, vou zelar, vou dar todo o amor para ele, para que ele aprenda a ser amoroso numa próxima vida. Sim. Então, existe esse tráfico, sim, entre os reinos. Mas a questão de um deus, semideus e tudo mais, é meramente essa questão de entender a psicologia. O que é um deus, o que é um semideus, o que são esses seres. O que é um ser disforme, por exemplo, existe. Eles não têm formas. Que o cara ele não tem nenhuma personalidade, ele nunca teve algo realmente para ser alguma coisa. E ele vem sem forma. É muito curioso, cara.